Como é segunda-feira, mais uma vez, bom dia, né? É um prazer estar aqui com vocês para tratar desse tema tão importante. Meu nome é Alexandre Freeland, eu sou diretor de projetos estratégicos da redação integrada do Jornal Globo, do Jornal Extra e da revista Época. Muito bem, chegar à terceira idade com saúde no corpo, na mente e, por que não dizer, também com saúde no bolso, é um desafio para o qual nós precisamos nos preparar desde cedo. E como grupo de comunicação, nossa missão é noticiar, trazer informação, mas também, num certo sentido, orientar, ajudar as pessoas no sentido de conquistar uma vida com mais qualidade. E o nosso objetivo hoje aqui é justamente esse, proporcionar essa discussão, aprofundar o debate, de modo que as pessoas consigam atingir essa vida cada vez mais longeva e com mais qualidade. Essa é uma palavra-chave. Então, hoje, ao longo dessa manhã e comecinho da tarde, nós vamos conhecer histórias de como ser previdente leva a humanidade a essa existência mais longeva. Vamos receber hoje, aqui no palco, para conversar conosco, o médico Daniel Azevedo, a consultora de finanças Ana Leone, a juíza Andréa Pachá, a atriz Bruna Lombardi e a atriz e apresentadora Cissa Guimarães. Elas vão refletir conosco sobre como podemos viver mais e melhor. Cada um deles contando sua própria experiência na vida pessoal e também profissional. Eu vou convidar ao palco, inicialmente, a doutora Thaís Jorge, médica e diretora da Bradesco Saúde, que é patrocinadora do evento e parceira estratégica dessa discussão, nesse tema estratégico para todos nós. Doutora Thaís, por gentileza. Bom dia a todos. Que honra ver esse auditório tão cheio numa segunda-feira de manhã. Estamos muito felizes com esse momento. Gostaria de agradecer a presença de quem está aqui conosco hoje nos assistindo e de quem também está nos acompanhando pela internet, no Viva Longevidade e também nas plataformas digitais do jornal O Globo e da revista Época. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse momento. É um prazer estar aqui nesse auditório e uma honra e orgulho. Aí na sua casa, no seu trabalho também, ao lado de pessoas tão especiais para discutir o tema longevidade. Nós, do Grupo Bradesco Seguros, temos muito orgulho de patrocinar esse evento. Quem opta por trabalhar com saúde, escolhe lutar pela vida. E não temos dúvida que hoje é isso que fazemos. Poder ajudar a promover este debate e acompanhar tão de perto todos os avanços em torno da longevidade é um privilégio. A Bradesco Seguros decidiu abraçar a causa da longevidade há quase 15 anos. Desde então, vem apoiando e dando visibilidade para essa questão cada vez mais prioritária. Para alcançar diferentes esferas da sociedade, criamos programas e iniciativas que impactam de forma positiva a cooperação e o engajamento das instituições e indivíduos. De forma positiva, discutindo a longevidade com o Fórum da Longevidade, os diálogos da longevidade, o portal Viva a Longevidade, o Fórum Internacional da Longevidade e um circuito chamado Circuito da Longevidade, que traduz uma ação mais presente no dia a dia, através de corridas e caminhadas de rua, que hoje acontece nas 4 regiões do país. O programa Porteiro Amigo do Idoso, que capacita profissionais que têm contato próximo aos idosos, e com o programa Juntos pela Saúde, da Bradesco Saúde, com ações de divulgação de conhecimento e geração de programas focados no bem-estar e o aumento da produtividade dos nossos clientes. Isso tudo tem a ver com a missão da Bradesco Seguros, que é de proteger a vida. Desde que nós levantamos essa bandeira de forma pioneira, a expectativa de vida do brasileiro aumentou em 6 anos, o que só reforça a nossa responsabilidade com a longevidade e com esse compromisso. Reafirmar também o desejo de que possamos todos usufruir de forma com o maior bem-estar durante esses anos e de forma muito mais eficiente com os anos que estamos conquistando. Eu desejo a todos um excelente seminário, tenho certeza que vai ser muito proveitoso essa manhã e iniciozinho da tarde,
e que todos sejam muito felizes com os anos a mais que estamos conquistando. Muito obrigada a todos por essa oportunidade. Obrigado pela abertura, doutora Thaís. Eu tinha falado em qualidade, a senhora, no final, lembrou uma outra palavra muito importante, que é a felicidade, né? Se vamos viver mais tempos, que sejamos muito felizes nesse tempo. Tempo é outra palavra-chave, né? Mais cedo, conversando com alguns dos nossos convidados, inclusive nosso mestre de cerimônias, ele lembrou que faz muito tempo que ele já fala sobre longevidade. E, como a gente sabe, antiguidade é posto, né, doutor Kalash? Então, vou convidar ao palco para comandar os nossos trabalhos aqui o doutor Alexandre Kalash. Ele é médico gerontólogo, diretor da Unidade de Saúde Pública e Envelhecimento da Universidade de Londres, diretor do Departamento de Envelhecimento e Saúde da OMS e consultor internacional da Aliança Global dos Centros Internacionais da Longevidade. A gente tem que viver muito para falar esses títulos todos aqui, né, doutor? Por favor. O senhor está no comando aqui. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Você esqueceu de falar que uma das coisas que eu tenho no meu currículo é ser o seu xará, né? Isso é bom. É muito bom. É uma honra estar aqui, realmente assinalar de novo a sala tão cheia. E isso, gente, há 20 anos, há 5 anos, não ocorreria. Porque nós estamos vivendo uma revolução, essa revolução da longevidade, e isso está atraindo cada vez mais. E, Thaís, eu tenho uma coisa também para acrescentar entre as coisas boas que a Bradesco Seguros faz. Eu sou consultor da Bradesco com muito orgulho há muitos anos, e essa parceria tem rendido coisas muito boas, concretas, de conquistas que a gente tem conseguido juntos. A Bruna ainda não chegou, ela está para chegar. Mas a última coluna dela tem uma coisa que me chamou muita atenção. A Bruna disse nessa última coluna, essa semana agora, vamos brincar, rir mais, ter amigos de verdade, beijar, fugir da rigidez das regras. Eu não vou pedir para vocês se beijarem, não, mas eu vou pedir para vocês brincarem. Vocês topam? E essa brincadeira vai ser assim. Eu queria que vocês fechassem os olhos. Tá? Feche os olhos e imaginem o que vocês vão estar fazendo na noite em que vocês vão completar 85 anos. Por favor, fechem os olhos. Imaginem essa noite mágica dos 85 anos. Já passou, né? Ok, alguém já disse que já passei. Beleza. Eu queria saber se tem alguém aqui que nem consegue se ver lá. Tem duas, e sentaram juntas ali para todo. Combinaram, né? Então, os outros, eu imagino que esperam chegar lá. Quem é que se viu festejando com a família, com amigos, uma noite de festa? Imensa maioria. Quem é que se viu fazendo alguma coisa que nunca terá tido feito antes, que não pôde, não teve dinheiro, não teve... Fazendo um doutorado, escrevendo um livro, fazendo um documentário. Andréia e mais, você tem outros companheiros aí de aventuras. Quem é que estaria fazendo um cruzeiro, uma viagem que também não... Mais alguns. Quem é que se viu num hospital geriátrico? Quem é que se viu numa instituição de longa permanência, o antigo asilo? Não se pode falar de asilo mais? É isso, gente. Essa brincadeirinha é exatamente para a gente trazer essa mensagem. Nós queremos, para nós, uma vida longa, a vida longeva. Nós estamos vivendo mais. Só 2 pessoas não conseguem se ver aos 85 anos. Essa é a longevidade. Se essa brincadeira eu tivesse feito há 30, e eu sei porque fazia, 40 anos atrás, não seria assim. É óbvio que
esse é um público de um nível educacional, socioeconômico alto, mas até os brasileiros lá embaixo, na pirâmide socioeconômica, eles estão ousando viver mais. E aquilo que a gente quer para nós, aquilo que nós queremos celebrar, estar com os amigos, ter capital, não só o financeiro, social, de saúde, nós também temos que fazer esse pacto. E eu vou voltar a isso mais tarde, rapidinho, porque há muitas palavras que rimam muito bem com longevidade. Uma delas é solidariedade. E nós vamos ter que exercê-la, intergeracional, mas também com toda essa nossa desigualdade. Outra palavra que rima com longevidade. Com toda essa desigualdade, como que a gente vai poder expressar a solidariedade dessa vida muito mais longa que nós queremos com qualidade, mas não só para nós, fazer com que ela possa ser também estendida e usufruída por tantos milhões que não estão conseguindo. Nós vamos ter um dia interessante, uma manhã interessante. A dinâmica vai ser que nós vamos ter 4 palestras. Nós vamos começar com o geriatra Daniel Azevedo. Depois nós vamos ter uma palestra importante, que a gente vai construindo o capital de saúde, e isso que o Daniel vai trazer a nós. Nós vamos, então, pensar num aspecto fundamental, que é a gente poder, aos poucos, ir, e a Ana Leone vai nos trazer essa dimensão de como construir o capital de finanças. Vamos ter minha querida amiga André. Não é que você não seja querido, não, viu, Daniel? O Daniel é tão querido que ele é o geriatra da minha mãe. Andréa Pachá, que vai nos trazer toda essa abordagem da proteção necessária, do ponto de vista jurídico, com a experiência dela em vara da família, essa proteção indispensável. E depois nós vamos ter a Bruna Lombardi, que vai ser logo após um intervalo de café muito curto, vai ter que ser curto, 10 minutos, e a Bruna vai falar de aspectos que eu vou anunciar um pouco mais tarde. E, no final, eu vou fazer uma entrevista com a minha querida Cissa Guimarães, e aí a gente vai abrir aqui para um plenário, para uma discussão. Se vocês tiverem perguntas, por favor, comecem a colocá-las. Nós temos aqui um grupo, um time que vai recolher essas perguntas por escrito, e que nós vamos também ter essa oportunidade não só de receber perguntas de vocês aqui presentes, mas também, por isso, estarmos sendo transmitidos ao vivo nas páginas do Facebook, tanto da Globo quanto da Época. Para que a gente possa envelhecer bem, nós vamos ter que juntar esses capitais que estarão aqui simbolizados e apresentados através dos palestrantes. O primeiro capital que nós temos que construir é o da saúde. Depois nós vamos ter que pensar muito em outra coisa essencial nessa era em que nós vivemos, de tecnologia, de tudo sendo revolucionário. Os conhecimentos estão se redobrando a toda hora. No século passado, quando eu me formei, a gente dizia que ter conhecimento é ter poder. E hoje o conhecimento está na palma da mão, de todos. É preciso ter muito mais do que conhecimento. Nós vamos ter imaginação para saber o que fazer com este conhecimento. Esse é um desafio dessas nossas vidas mais longas, em que nós não podemos parar de aprender, pelo contrário, nós temos que aprender, 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 para que a gente continue participando integralmente da sociedade. Saúde, conhecimentos. Mas se nós não tivermos direitos de participar da sociedade, não estivermos protegidos, vão nos rechaçar. E não é preciso chegar aos 67 ou 72,5. É aos 43 que você perde o emprego, não tem conhecimento, ninguém lhe treinou, ninguém investiu no seu aprendizado ao longo da vida, e você não recupera aquele emprego. E você vai ter que sobreviver longos anos com uma qualidade muito ruim. Então, é reforçar aquilo que será o tema esse ano do Fórum Bradesco, dia 12 de novembro, em São Paulo, que será
aprendizado ao longo da vida. E logo em seguida, nos dias 13 e 14, aqui no Rio de novembro, nós vamos fazer, inaugurando agora o auditório da Bradesco Seguros, lá na zona do Porto, de novo, sob o mesmo tema, aprendizado ao longo da vida. Aprender a aprender, porque essa também é uma chave para que a gente possa envelhecer bem. E depois nós vamos ter que falar do capital social. Como que a gente acumula o capital de conhecimento, de saúde e o capital social. Porque pode chegar uma determinada hora em que a gente vai precisar de ter alguém que nos toque, alguém que nos cuide, que nos olhe no olho. Como a minha querida amiga Cláudia Burlat tantas vezes diz, é uma questão de low-tech and high-touch. Tocar mais, mesmo que a tecnologia não esteja ali. Que talvez essa tecnologia não seja o que faça falta, mas sim da gente estar abraçado com esse capital social. E o último capital, que, claro, não resolve tudo, mas ajuda, é o capital financeiro, que é exatamente o que a Ana Leone vai nos falar. Mas se nós tivermos todos os 4 capitais, não tivermos um propósito de vida, saber por que a gente acordou cedo, por que numa segunda, às 8h30, a fila já estava grande aqui na porta, não adianta nada. E esse propósito de vida num país com tantas necessidades pode ser traduzir para vocês num trabalho voluntário, de fazer alguma coisa que possa realmente melhorar a qualidade de vida, não só nossa, mas também que ela possa ser traduzida na solidariedade, que, como eu disse, rima tão bem com longevidade. Há outras palavras que rimam muito bem com longevidade. A solidariedade, nós já falamos, a felicidade, a Bruna vai nos trazer, e a vitalidade nós vamos deixar por conta da Cícera, para que a gente possa expressar tudo isso que é importante, que a gente vá, ao longo dessa longa vida, que deixou de ser uma corrida de 100 metros, em que a gente vê o fim. Quando eu nasci, a expectativa de vida para a minha coorte era de 43 anos. Hoje nós estamos virtualmente com 77 anos no Brasil. A vida passou a ser uma maratona. E essa maratona pressupõe perdas. Não adianta tapar o sol com a peneira. Tem perdas, sim. Nós vamos perder amigos, nós vamos perder finanças, status, nós vamos perder aquela família que a gente tanto gostou e foi amado por ela. E é exatamente quando a gente tem reservas que a gente pode, através dessas reservas, fazer com que a gente possa ter mais resiliência, que, de novo, vai ser o tema que eu vou discutir com a Cícera depois do intervalo aqui. Então, aproveitem, não se inibam, façam suas perguntas, temos aqui a equipe para recolhê-las, e eu vou chamar, então, para falar sobre esse capital tão importante da saúde, o Daniel Azevedo, que é geriatra, e ele vai lhes contar e compartilhar em 22 minutos e meio o que é que ele tem para dizer. Bom dia a todos. Outra palavra que rima, Kalash, com longevidade é propriedade. É a palavra que me vem à mente sempre que eu te vejo conversando sobre envelhecimento, longevidade. Você é uma das pessoas no mundo que mais entende desse assunto. Que bom termos a sua voz aqui nessa segunda-feira pela manhã. Convidaram um médico geriatra para falar sobre saúde num evento de longevidade. Talvez exista a expectativa de que vocês escutem aqui muitas certezas, uma fala assertiva sobre o que se deve fazer para chegar à longevidade. Eu preciso, no entanto, dizer a vocês que eu vim aqui hoje para compartilhar algumas dúvidas, inclusive algumas inseguranças, e que nós, quem sabe, possamos explorá-las ao longo da discussão nessa manhã. Queria agradecer ao convite dos organizadores desse evento, em especial ao Dr. Kalash, a Josi Fischberg, que também fez um contato muito gentil comigo. Vamos, então, conversar sobre 10 coisas que você deve saber sobre longevidade. A primeira delas, não há dúvida
do que está acontecendo mundo afora. A longevidade é real, é um fato do dia a dia, é um fenômeno no mundo inteiro, uma verdadeira revolução. Imagine, um homem nobre, na Idade Média, há 500 anos, ele poderia imaginar viver até 37 anos. Seria aí o final da vida dele aos 37 anos. Se ele ultrapassasse a barreira da mortalidade infantil, é possível que ele fosse um pouquinho mais longe, quem sabe chegasse aos 50 e poucos anos. Esse era o panorama para um nobre. Um camponês certamente teria uma expectativa muito menor do que essa. Hoje, no Japão, o cenário é bastante diverso. Um japonês que nasça hoje, ele tem uma expectativa média de vida estimada em 84 anos. Ela é um tanto maior para as mulheres, chega a 87 anos. No caso, esse japonês aí é o Akira Kurosawa, que viveu até os 88 anos. Então, é inegável falarmos da longevidade e reconhecermos que isso já está acontecendo. Quando os médicos pensam nisso, talvez queiram se gabar e dizer foram os cuidados médicos que provocaram tal fenômeno. Não foram. O filósofo austríaco Ivan Illich, no seu livro A Expropriação da Saúde, de 50 anos atrás, que ainda hoje é um livro muito provocante e muito atual, chama a atenção para o fato de que tudo que aconteceu para alterar a expectativa de vida da humanidade precedeu a introdução de cuidados médicos de ponta, como antibióticos, como unidades de terapia intensiva. Illich nos fala que o que serviu para mudar o panorama da humanidade perante as epidemias, as grandes epidemias como a cólera, como a tuberculose, foi, na verdade, uma mudança dos padrões de saneamento, uma maior ênfase na higiene, alteração no padrão da moradia das pessoas e o desenvolvimento de sistemas de previdência social. Então, são esses, sim, os verdadeiros responsáveis pelo boom da longevidade que hoje nós estamos enxergando. E é importante reconhecer que existe um produto dessa longevidade que se chama velhice. Vocês têm aí duas imagens de pessoas idosas. Um idoso da idade medieval, de 500 anos atrás, e um idoso de hoje. O que imediatamente essas imagens nos dizem é como é heterogênea essa velhice. Aqui no Brasil, a velhice nos é dada como um marco etário, que acontece aos 60 anos. No entanto, a velhice é muito mais do que isso. Precisamos reconhecer que a velhice é uma construção social, que é feita de acordo com cada grupo, em cada período histórico. E são esses grupos que vão definir, por exemplo, os benefícios a que um idoso terá direito, como andar gratuitamente no transporte público, utilizar uma fila preferencial, pagar meia entrada no cinema ou no teatro. E também vamos reconhecer, aqui sem qualquer tipo de hipocrisia, que a longevidade traz a velhice como um filão. Daí a exploração dos chamados bailes de terceira idade, né, dos cruzeiros para pessoas idosas, dos produtos de estética para pessoas idosas. Então, isso é algo em que nós estamos mais do que inseridos. Quais as contribuições da saúde, então, para esse panorama? A primeira delas está aí de maneira inequívoca. A vida se tornou fácil demais nos últimos 50 anos, né? Tem o controle remoto para a televisão, tem as compras pela internet, tem a refeição que chega na casa da gente com um clique no celular, tudo sem esforço. Mas a mensagem é clara. Mantenha o seu corpo em movimento o tempo inteiro, sempre que você puder. Se puder, ao chegar para uma palestra aqui no auditório, estacionar mais longe para caminhar mais um pouco para chegar aqui, faça isso. Se puder subir um lance de escada ou dois para um determinado compromisso que você tenha, faça isso também. Você vai acumulando assim o seu capital de saúde. E existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. Se eu desço aqui do palco esses degraus todos, vou aqui
para a Andréa Pachá pedir um autógrafo para o livro que ela lançou, eu estou fazendo uma atividade física, né? No entanto, se eu faço uma atividade física programada, quem sabe com um aumento sequencial da carga, da intensidade dessa atividade e, preferencialmente, sob a supervisão de um profissional que me oriente, aí sim eu estou fazendo exercício físico. Não se enganem, vocês todos que estão aqui. Eu vou dizer agora uma obviedade. O exercício físico precisa ser diário para a manutenção da capacidade funcional de vocês. Outra questão que precisa ser mencionada diz respeito à alimentação. Nós, médicos, gostamos muito de recomendar dietas específicas e eu saliento que nós devemos, sim, ter o respaldo de profissionais da nutrição, que são pessoas com um treinamento que vai muito além do nosso para tais recomendações. E, quando se fala em longevidade, é impossível não fazer referência à dieta mediterrânea, que está aí nessa figura, né? Baseada em peixe, em lugar de carne vermelha, baseada em frutas, tem ali amêndoa, tem nozes, tem avelãs, tem muito legume, né? Tem ovos também. Essa é uma dieta que supostamente traria benefícios aí cardiovasculares, quem sabe inclusive benefícios cognitivos. Existe muito estudo sobre esse assunto e eu penso que, na pior das hipóteses, a dieta mediterrânea fica assim muito bonita numa fotografia. Além da dieta, eu quero trazer a questão da ingestão de álcool, bebidas alcoólicas, né? Vamos todos reconhecer aqui que o vinho faz parte da história da humanidade. É simplesmente delicioso ter à nossa frente uma bebida que estimula todos os nossos sentidos. Nós olhamos essa cor aí vermelha, vibrante desse vinho, a taça desprende uns aromas encantadores, existe o gosto que fica na boca, às vezes até no dia seguinte esse gosto ainda está muito presente, e nós temos, claro, o costume de encostar as taças num brinde para ouvir aquele som cristalino. Que delícia que é poder usufruir de um bom vinho. A mensagem, no entanto, é: bebam, sim, mas bebam com moderação. E não apenas vinho, como diz a Associação Norte-Americana de Cardiologia. Cerveja também pode ter benefício, outros tipos de drink também, mas é importante não exagerar nas doses diárias. Quando a gente fala em recomendações de dieta e de bebida com relação à longevidade, existem, mundo afora, inúmeros estudos a esse respeito, e semana passada me mandaram um apanhado bem interessante que dizia o seguinte, trouxe para compartilhar com vocês. Japoneses comem pouquíssima gordura e sofrem menos infartos do que os ingleses e os americanos. Os franceses comem muita gordura e também sofrem menos infartos do que ingleses e americanos. Japoneses bebem pouco vinho tinto e sofrem menos infartos do que ingleses e americanos. Já os italianos bebem vinho tinto todos os dias e também sofrem menos infartos do que ingleses e americanos. Alemães bebem muita cerveja, comem muitos embutidos e gordura e sofrem menos infartos do que ingleses e americanos. Conclusão dessa história: coma e beba à vontade. Falar inglês é o que te mata. Portanto, recomendo tomarem com uma pitada de sal as recomendações que a gente dê a respeito desses assuntos, porque existem estudos que comprovam quase tudo que se queira por aí afora. No fundo, é importante seguir algumas recomendações, mas, sobretudo, privilegiar o prazer de vocês à mesa no dia a dia. O que não dá para deixar de falar é a questão grave do tabagismo, né? O tabagismo ele é associado à sedução. Está aí a imagem imortal do Humphrey Bogart com a Lauren Bacall, no A Beira do Abismo, um filmaço de 1946, com os diálogos que hoje em dia ninguém sabe mais escrever. Espetacular. Mas vejam, era associado ao glamour de fumar, né? Hoje, a gente sabe, e o Brasil, felizmente, é um dos maiores combatentes contra o tabagismo mundo afora, a gente sabe dos malefícios que o cigarro pode trazer.
desde enfisema pulmonar, comprometendo a capacidade funcional da pessoa, até câncer, câncer de boca, câncer de laringe, câncer de pulmão. Então, não existe mais dúvida a respeito dessa questão. A gente precisa, sim, coibir o tabagismo. E para as mulheres, quem sabe, fique a recomendação adicional, como lembra o Dr. Sherwin Nuland, de que fumar causa muita ruga ao redor da boca. Então ele dizia que ele convencia as pacientes dele a pararem de fumar, não falando de câncer, mas falando de ruga. Dr. Alexandre Kalash, aqui presente, não me deixa esquecer de falar para vocês da Carta de Ottawa, este importante documento publicado em 1986, que firmava metas para promover a saúde da humanidade, com um foco lá no ano 2000, na época, né? E um dos lembretes mais importantes da Carta de Ottawa é que, quando se fala em saúde e longevidade, não se pode esquecer que a saúde vai para muito além do cuidado com o corpo e do cuidado com a mente. Existe essa senhora famosíssima aí, a Jeanne Calment, né, que supostamente seria a idosa mais longeva do mundo. E Jeanne Calment, enfim, é cercada de mistérios, assim como a própria questão da longevidade. Disse que ela viveu 122 anos e 164 dias. Mas também existe uma enorme polêmica, primeiro, em redor da identidade da própria Jeanne Calment, que alguns afirmam que ela morreu e que a filha assumiu a sua identidade. Então vejam como começa a encrenca. E a encrenca continua quando se questiona, né, essas instituições notariais que teriam feito esse registro. Será mesmo que ela viveu 122 anos e 164 dias? Pasmem vocês, Jeanne Calment, e isso está registrado, fumou até os 117 anos de idade e bebia todo dia vinho do Porto. Mais um motivo para vocês, talvez, questionarem algumas recomendações que eu possa querer dar aqui como geriatra. Então, o lembrete importante da Carta de Ottawa, a qual eu me referi ainda há pouco, é que nós precisamos pensar para além da saúde do corpo e da mente. De que vale, Ana, uma velhice miserável? Vocês estão se preparando para a velhice de vocês, para poder desfrutar a velhice? Ou, quem sabe, para pagar os cuidadores de que vocês precisem? Ou, quem sabe, também, como na provocação bem-humorada que o Kalash fez ainda há pouco, terem dinheiro para pagar uma instituição de longa permanência que acolha vocês? Não tem como a gente não conversar sobre esse assunto. A gente precisa falar sobre isso em momentos aí que está sendo discutida uma reforma tão necessária da Previdência Social. Este assunto tem tudo que ver com velhice e com longevidade. Assim como a questão do suporte social. O suporte social, ele deveria ser encarado como algo além também. Não diria apenas suporte social, mas suporte afetivo, no intuito de, quem sabe, as pessoas se permitirem serem cuidadas ao final da sua vida. O cuidado é de uma ordem essencial para nós, seres humanos. Eu diria, inclusive, que a pessoa ser cuidada ao final da sua vida e ter essa oportunidade é uma das formas de ela conferir sentido ao final da vida. É uma das formas de ela fazer um bom fechamento da sua biografia nesse último ato, antes que caia o pano. Seja essa pessoa, Cissa, doida ou santa. Há estudos, inclusive, que comprovam que as pessoas que são mais bem-humoradas e que têm acesso a esse suporte social e afetivo vivem mais e provavelmente melhor, ou pelo menos rindo mais. Isso é importante que a gente reconheça. E eu trago uma última mensagem para vocês. Este homem na tela é um dos maiores compositores vivos, Ennio Morricone. Esse italiano, espera-se, complete 91 anos dentro de 3 meses. Ele é um homem cuja carreira de
reputação internacional, inclui músicas para mais de 450 filmes. Ele é um homem milionário. Ele mora em Roma, tem hábitos frugais, segue os mesmos hábitos há décadas. Ele acorda muito cedo, 5 horas da manhã, pratica exercícios, então se embrenha no seu estúdio para começar a compor. Ele não usa piano para compor, não. Ele compõe direto no papel, como fazia Villa-Lobos. O Ennio Morricone, os amigos, inclusive, dizem, se forem chamar o Morricone para um jantar, comece cedo o jantar, porque 10 horas ele levanta, vai embora, diz que ele tem que dormir. Este é um homem que atingiu aí uma longevidade na sua plenitude. Outra pessoa que eu queria trazer para vocês é a dona Aimee. E a filha dela, a Rosângela, que está representada nessa foto, me permitiu compartilhar essa foto com vocês hoje. A dona Aimee é brasileira. A dona Aimee atingiu também uma idade muito provecta, porém com uma grave limitação cognitiva e uma limitação funcional. Ainda assim, a dona Aimee, que faleceu há poucas semanas, foi cuidada até o final da sua vida. Ela morava, sim, numa instituição de longa permanência, onde era visitada todos os dias, sem exceção, por alguém da sua família. Vejam, portanto, o quadro heterogêneo que está aí desenhado perante vocês todos. Nós temos uma velhice de uma forma, uma longevidade de uma forma na Itália. Nós temos um outro exemplo de longevidade aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, muito próximo da gente. Então, a velhice ela é absolutamente heterogênea. A gente não consegue definir um padrão específico de longevidade. E quem arriscar a dizer que a longevidade vai ser assim ou assado, estará fadado a errar. 2 palavras muito, muito importantes são autonomia, ou seja, a manutenção da capacidade decisória da pessoa, e isso nem sempre é possível na longevidade. E a outra palavra muito importante é funcionalidade. O quão independente a pessoa consegue continuar a ser para realizar as suas tarefas. Então, existe um panorama em que a pessoa tem autonomia e capacidade funcional preservadas, como o Ennio Morricone, e um outro polo em que tanto a autonomia quanto a capacidade funcional estão comprometidos. Mas, ainda assim, os dois têm possibilidades de cuidado. Eu queria dizer, então, que nós temos talvez uma tendência que se percebe aí, folheando jornais, folheando revistas, a uma certa glamourização da velhice. Mas a velhice, ela nem sempre é tão glamourizada quanto se gostaria. Por outro lado, também não temos que reconhecer na velhice um poço abissal de dependência e de desesperança, porque mesmo as pessoas que não conseguem manter a sua autonomia e sua capacidade funcional são, sim, cuidadas até o final da sua vida. A longevidade, portanto, é a longevidade possível para cada um, dentro da sua trajetória, dentro da sua biografia, dentro dos recursos disponíveis, financeiros, familiares, de cuidado, sociais, afetivos. É uma longevidade absolutamente individual. E se eu imagino que tenha alguns jornalistas fazendo uma cobertura dessa apresentação, eu queria então deixar uma sugestão para uma citação para concluir essa apresentação. E essa sugestão é a seguinte: vamos sim reconhecer o bônus da longevidade e celebrar este bônus, mas sem jamais deixar de lado o ônus que ela acarreta. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Excelente. Eu devo acrescentar aqui que o Daniel, além de ter um conhecimento imenso sobre saúde e geriatria, ele também tem um conhecimento imenso sobre arte, especificamente sobre cinema. Não é à toa que ele trouxe aqui o exemplo do Morricone. E um detalhe sempre interessante, né? Ele citou a Jeanne Calment,
que teria vivido 122 anos, não sei quantos dias. E quando ela fez 70 anos, depois de muita insistência, ela morando numa casa muito bonita em Lyon, e os agentes imobiliários porque queriam comprar aquela casa, ela acabou fazendo o negócio. Falou assim, ok, eu vendo a casa, vocês me pagam, mas eu vou continuar morando aqui na casa de graça, ok? Ok. O agente imobiliário morreu, e ela continuou mais 43 anos vivendo na casa que ele tinha comprado dela. Nós vamos, de uma forma muito rápida, passar. Nós vamos agora chamar a Ana Leone. Ela vai falar do outro pilar importante para o envelhecimento, que é, depois da saúde, você ter o dinheiro, as finanças, para pensar nessa vida tão mais longa. Bom dia. Agradecer aqui o Daniel por ele não ter mexido nos vinhos, porque eu falei que eu ia embora e vocês iam ficar sem palestra. Se a gente pudesse fazer aqui, se a gente estivesse dentro dessa sala com uma representação do que é a sociedade brasileira, eu diria para vocês o seguinte, menos de 1% das pessoas que estão nessa sala vão viver com os próprios recursos a partir dos 60 anos. Isso é alarmante, sim, e é isso que eu quero discutir com vocês aí nos próximos 25 minutos. Então, viva a longevidade financeira. Por que é tão difícil esse tema? Porque é um pilar que a gente acaba deixando de lado. A gente sabe a dificuldade que a gente tem de falar sobre dinheiro e a gente só vê isso piorando quando a gente olha as estatísticas. Então, um breve raio-x, eu não vou falar muito de números aqui, então não se assustem, eu vou falar de pessoas, de gente. Mas, quando a gente olha esse raio-x, 56% das pessoas que tinham alguma intenção de fazer algum investimento ano passado não conseguiram. Apenas 8% dessas pessoas conseguiram fazer alguma aplicação financeira. E, independente do que a gente acredita, nas nossas convicções sobre dinheiro, dinheiro é vida, dinheiro faz parte da nossa vida, é um alicerce. Ninguém discute isso cotidianamente, mas ele está ali para todas as decisões que a gente tem que tomar. E só 8% conseguiu fazer algum investimento financeiro em 2018. 75% dos brasileiros não conseguiram fazer nada no ano passado de reserva financeira. E, quando a gente pergunta para as pessoas que ainda não se aposentaram, 49% das pessoas acham que a vida financeira vai ficar melhor. Então, esse raio-x, ainda trazendo mais um ponto, que é o que eu vou discutir com mais detalhes aqui com vocês, a gente fez essa pergunta, de onde você acha que virá o dinheiro que vai sustentar vocês na aposentadoria? Aí tem um quadro aqui que está pequenininho, mas 56% das pessoas acham que vão viver do INSS. E essa pesquisa ela foi feita com a classe A, B e C. Quando a gente divide qualquer um desses estratos, os números são os mesmos. Muitas pessoas ainda acreditam que vão viver dos filhos, que vão precisar continuar trabalhando. Só 10% vai viver com os recursos que conseguiram preservar. E muita gente nem sabe de onde vai vir o dinheiro. Mas por que é tão difícil a gente conseguir encarar um futuro financeiro? O exercício que o Kalash falou aqui para a gente é super interessante, da gente fechar os olhos e se imaginar lá na frente. É muito difícil. Por quê? Porque nós não conseguimos nos projetar no futuro. A gente tem uma dificuldade muito grande, a gente não tem essa empatia com a gente mesmo, de olhar lá na frente e pensar nessa pessoa. Que pessoa é essa? E aí eu trouxe aqui uma foto, essa aqui sou eu. Em 2019, esse ano, essa foto é deste ano. Eu tenho 46 anos, eu sou casada, sou mãe de 2 filhos, sou uma executiva que produz renda, eu trabalho, tenho uma vida ativa, produzo renda, pratico exercícios físicos, agora está claro o que significa. Eu tenho um tempo super escasso, então eu fico tentando me coordenar entre trabalho, casa, amigos, eu mesma, que às vezes a gente acaba deixando a gente mesma de lado. E eu cuido bem da minha saúde. Então, procuro ter uma alimentação saudável, exercícios físicos, bebo meu vinho, ainda bem que eu não tive que tirar isso da minha dieta.
Então, essa aqui sou eu. As decisões que eu tomo são baseadas nisso. Eu tomo as minhas decisões sociais, financeiras, de consumo, políticas. Todas as minhas decisões levam em consideração essas informações, esse cenário. Eu, hoje. Essa daqui sou eu em 2049. Primeiro que eu comecei a investir fortemente no ramo de cosméticos, porque eu não quero estar nesta situação daqui 30 anos. Então, sou eu aqui com 76 anos, eu espero estar casada, meus filhos vão estar grandes, já serei avó possivelmente, vou estar aposentada. Eu pretendo continuar trabalhando, mas certamente eu já vou me aposentar das minhas funções atuais. Eu vou ter muito mais tempo livre e vou ter que cuidar muito mais da minha saúde. Mas, quando eu coloco essas duas imagens, eu não consigo saber quem é essa pessoa lá na frente. Eu não me reconheço, por mais que eu tenha usado um aplicativo de envelhecimento e sei que esta foto sou eu. Mas eu não consigo esse reconhecimento. Por quê? Porque o nosso eu presente, não consegue reconhecer o nosso eu futuro. Então, muitos de vocês eu estou vendo aqui pela primeira vez. A parte do cérebro que eu usei para identificar essa pessoa, a primeira vez que eu estou vendo, é a mesma parte que é acionada para eu me projetar lá na frente. Ou seja, a Ana, daqui 30 anos, é uma pessoa que eu não conheço, é uma pessoa desconhecida. Agora, me diz uma coisa, como é que a gente pode fazer alguma coisa hoje, abrir mão de muitas coisas, ou reorganizar as nossas decisões em prol de uma pessoa que eu não conheço? Então, essa dificuldade dessa projeção no futuro faz com que a gente não pense nele, porque a gente não consegue realizar a presença de algo que está tão distante. A segunda coisa é porque falar de dinheiro é um tabu. Eu trabalho com educação financeira há mais ou menos 15 anos. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu me sentia uma pessoa assim, completamente fora de contexto, porque ninguém discutia o assunto, ninguém falava, ninguém se interessava, e hoje é papo de bar. A gente consegue ter, pelo menos, o interesse das pessoas no assunto. E a gente sofre várias influências psicológicas, culturais, sociais, religiosas, e a gente tem questões físicas. Essa é uma pesquisa feita pela Universidade de Cambridge, que chama Investment Phobia, fobia dos investimentos, ou fobia financeira. 50% das pessoas têm aceleração cardíaca quando tem que lidar com o assunto. Quem aqui nunca deixou uma conta lá na caixinha do correio sem abrir, com medo de enfrentar a situação financeira? Porque isso causa sensações físicas que são ruins. E tudo que é ruim a gente vai deixando para depois. E o dinheiro gera conflito. A gente estava há pouco, antes de entrar aqui, né, para o evento, falando do quanto isso é complicado, quanto traz conflito. Ele traz bem-estar, por um lado, mas, por outro, muito mais conflito. Conflitos familiares, conflitos sociais. O dinheiro tem a ver com potência, e o potência não é poder, é você ter a capacidade de produzir e fazer algo dentro de uma sociedade capitalista, gostemos ou não. Então, quando a gente fala que o dinheiro gera conflito, para que a gente vai discutir um tema que ele não traz o prazer ou não é facilmente discutido? A terceira coisa também, eu só trouxe 3 dimensões por conta do tempo, mas eu podia ficar aqui horas trazendo para vocês vários fatores que influenciam essa relação difícil que a gente tem com o dinheiro. E uma delas porque a gente não valoriza a forma como a gente ganha o dinheiro. Quando a gente fala com planejadores financeiros, ou quando vocês resolvem, né, enfrentar a situação, sempre a gente se preocupa como a gente gasta o dinheiro. Mas o que eu falo é o seguinte, se você não valoriza o dinheiro na hora que você ganha, certamente você não vai valorizar na hora de gastar. A gente fez uma pesquisa na Ambima, e essa pesquisa trouxe o seguinte, que jovens universitários, e muitos desses jovens eram o primeiro membro da família a chegar no ensino superior, eles achavam que o dinheiro servia simplesmente para pagar as contas no final do mês. É claro que a gente está falando também de uma sociedade super heterogênea quando o assunto é dinheiro, mas quando a gente diz que a gente precisa valorizar como ganha dinheiro, é realmente ressignificar o trabalho.
Se você ganha alguma coisa, se você dedica horas, o suor do seu rosto, e não consegue entender que a conversão daquilo vai ser a recompensa monetária que você está recebendo, certamente, a hora de gastar o dinheiro, ele não vai ter um valor, porque ele serve realmente só para pagar contas. E, na verdade, o dinheiro ele vem para trazer bem-estar, para ele te dar um poder de decisão. E aí, esses jovens, a gente ia desenvolver um projeto de educação financeira nas universidades, e a gente já tem um grande projeto que formou quase 40 mil estudantes, e a gente percebeu o seguinte, não adiantava falar para esses jovens, olha, gaste com consciência, se eles não ressignificassem o trabalho. Então, muitas vezes, a gente não consegue valorizar como a gente ganha o dinheiro. A gente acha que a gente fica lá atolado, trabalhando 10 horas por dia, e a gente nem tem tempo de cuidar do dinheiro. Só que quem não tem tempo de cuidar do dinheiro acaba trabalhando muito mais. Então, a valorização da forma de ganhar o dinheiro é muito importante. Desculpa, eu trouxe o quarto elemento. E o quarto elemento, que também dificulta essa escolha que a gente tem que fazer ao longo do tempo, é o fato de que a gente não consegue adiar o prazer. A gente foi feito para usar os recursos disponíveis imediatamente. Então, a gente não pode descartar anos e anos da nossa espécie, que sempre teve acesso à escassez. Então, a gente sempre quer aquele prazer absolutamente imediato. Então, quando eu pergunto, e falamos aqui de alimentação, não vou ter a pretensão de discutir em profundidade o assunto, mas é um exercício muito simples. O que é melhor, uma salada de fruta ou um doce, um brigadeiro? Se eu falar para vocês, colocar aqui um elenco de adjetivos para cada um tanto das frutas quanto do brigadeiro, a gente vai chegar à conclusão seguinte: as frutas elas são doces, elas são saudáveis, recomendadas para uma alimentação saudável e equilibrada, e não tem nada contra. Ao passo que o brigadeiro ele tem açúcar, vicia, dá problemas cardíacos, obesidade, colesterol, enfim, sabemos de tudo que é ruim o excesso de consumo de um doce. E se eu perguntar o que é melhor, é claro que vocês vão responder que são as frutas, e não é o doce. Mas pensa só, a gente está naquele dia, um dia que a gente trabalhou o tempo inteiro, a gente está cansado, louco para chegar em casa, fim da tarde, sabe que o trânsito lá fora não vai estar fácil. E aí eu pergunto, o que você prefere agora? Vocês vão estar presentes em um momento de escassez, de estresse e de tomada de decisão que vai influenciar aspectos que a sua decisão será influenciada ao contrário. Então, certamente, você vai preferir agora o doce, porque você quer aquela satisfação imediata, você não vai adiar o seu prazer, porque as frutas você come depois. É por isso que a gente fala, segunda-feira eu começo atividade física, não, hoje eu como o brigadeiro, amanhã eu como a fruta. E a gente tem que entender o seguinte, que autocontrole é um dos aspectos mais importantes quando a gente está falando de equilíbrio financeiro. Então, e não adianta, não existe autocontrole futuro. Autocontrole é algo que você tem que usar no momento da decisão. E vocês sabem o que o marshmallow pode ensinar para vocês sobre isso? Quem aqui já ouviu falar do teste do marshmallow? Levanta a mão. Algumas pessoas. Esse foi um estudo feito por psicólogos nos anos 70, que acompanharam cerca de 30 crianças por mais de 20 anos. E o teste era muito simples. Eles davam um marshmallow para a criança, nesse docinho, e era uma sala de espelhos, né? Eles davam um marshmallow e diziam para a criança o seguinte, olha, esse marshmallow aqui é seu, você pode comer a hora que você quiser. Mas, se você esperar, eu vou sair, se você esperar na minha volta, você vai ter 2. O experimento, primeiro, hoje ele foi depois feito no mundo inteiro, mas foi um experimento que testou crianças de 3 a 7 anos. E vocês vão ver um vídeo de como a importância do autocontrole e como, quando a gente está apresentado para uma tentação, o quanto é sofrido. E a gente pode levar isso, quando eu estou falando do aspecto financeiro, quando a gente entra numa loja e quer consumir, que o vendedor chega para você, é a última peça,
ou para aquela pessoa que fala assim, não, só hoje, vai lá, pega aquele empréstimo, gasta hoje, amanhã você vê como paga. Então, como é difícil a gente ser exposto a uma tentação e a gente não conseguir se controlar. Vamos ver o vídeo e depois eu conto para vocês o resultado desse experimento. Pode soltar. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. Oh, it smells really good. It's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You can eat them. Bom, um experimento tão simples, né? E fez um efeito muito grande na vida dessas crianças. Porque o que os pesquisadores perceberam? Aquelas crianças que conseguiram segurar o impulso se tornaram alunos com um desempenho melhor na escola, profissionais mais bem-sucedidos nas suas carreiras e pessoas financeiramente equilibradas, pelo simples fato de conseguirem usar o autocontrole no momento da decisão. Comeu dois de uma vez. Para uma criança de 6 anos, né, tadinho, ele sofreu tanto, ele foi como é que se diz, o protagonista do filme, mas isso mostra como a gente pode ensinar para os nossos filhos coisas bem pequenas. Bom,
Mas então, o que fazer então para a gente viver melhor financeiramente? Primeiro, não cometam infidelidade financeira. Isso é muito comum entre os casais. Se eu perguntar aqui para vocês, quem aqui é infiel, ninguém vai levantar a mão. Mas quem aqui já escondeu uma sacola no carro e demorou dias para tirar e mostrar para o companheiro ou para a companheira? Quantas pessoas aqui compraram uma coisa e mentiram o preço que pagaram para não ter o desprazer de serem julgados? Isso é infidelidade financeira e isso compromete a vida do casal, a vida da família e os projetos futuros. Então, parece simples, mas é um ato de você realmente confiar e ter os seus próprios objetivos financeiros e compartilhar isso de forma muito aberta. Vocês serão julgados, isso será difícil, mas faz parte do processo de amadurecimento. Porque a infidelidade financeira causa uma infidelidade com nós mesmos, porque a gente acaba deixando de lado os nossos objetivos para realmente não ter o que lidar com o desgosto de uma discussão sobre o assunto. Defina a riqueza. Cada um tem uma definição do que é riqueza. E se vocês não definirem o que significa riqueza para a família, é impossível construir. E riqueza não está relacionada a ter um alto saldo bancário, está relacionada a poder decidir, a poder ter uma qualidade de vida que não necessariamente está relacionado ao padrão de gastos. As pessoas confundem muito padrão de gastos com padrão de vida. Você pode ter um excelente padrão de vida revendo o seu padrão de gastos. E, se eu pudesse deixar um único conselho para vocês, seria este. Quem aqui já andou de avião ou já ouviu falar das recomendações de segurança básico que a gente recebe, de sobrevivência? Máscaras de oxigênio primeiro em você, depois ajude quem está ao lado. E é isso que eu falei no começo, do 1% das pessoas que vivem com os próprios recursos depois dos 60 anos. Porque são pessoas que pensam excessivamente em cuidar da segurança financeira dos filhos, do bem-estar dos filhos e acabam esquecendo do seu próprio. Aí sabe o que acontece? É a herança que vocês deixam para os filhos de vocês. Vocês proveem, fazem tudo por eles, mas tudo isso lá na frente vai precisar ser revertido para que possam eles poderem ajudar vocês lá na frente. E mais do que só ajudar financeiramente, é deixar os filhos com a capacidade de tomar o rumo de vida que eles decidirem. Então, é isso que vocês precisam pensar. Primeiro, máscaras de oxigênio em vocês. Primeiro, pensem na sua segurança e na sua independência financeira para que vocês possam dar esta herança dos filhos de vocês, poderem cuidar da própria vida e vocês não serem um fardo para ele. Parece cruel, mas é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar em ter recursos financeiros que durem mais do que a gente. E, por fim, pensem o seguinte, que liberdade financeira, que eu tanto falo e que vocês tanto ouvem, não está relacionado a poder comprar, mas está muito mais relacionado a poder escolher. A gente ter o poder de escolher, ir e vir, tomar as nossas próprias decisões financeiras, ajudar que este não seja mais um problema lá na frente, porque a gente viu aqui o quanto a gente vai precisar cuidar da saúde, quanto a gente vai precisar se preocupar com o nosso capital social, a gente ter as pessoas que a gente ama por perto. Se a gente pensar hoje, o seu eu presente, for capaz de pensar no seu eu futuro hoje, é um problema a menos que vocês têm que se preocupar lá na frente. E vamos continuar esse assunto? Está aqui os meus contatos e eu fico inteiramente à disposição, porque é um assunto que eu sou apaixonada e eu espero, sinceramente, que eu tenha conseguido aqui mudar um pouquinho a percepção do futuro financeiro de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Ana. Olha que você fez uma coisa arriscada agora, hein? Colocar aí à disposição. Acho que você vai passar um mês respondendo a pergunta. Eu já estou recebendo algumas para vocês. E muito importante essa mensagem, que a melhor forma de você ajudar o seu filho é você tendo autonomia e ser independente. E não acabar a vida dependente desse filho, dessa filha, dessa família. O que é complicado. Mas eu só pediria, Ana, que todas as mensagens que você deu, elas são importantes para nós individualmente, mas elas são importantes também para uma sociedade que não pensa em investir. Uma sociedade que está face a essa revolução da longevidade sem ter um pé de meia.
nós estamos lá embaixo em termos de ranking, de produtividade, de competitividade, de sustentabilidade e de investimento. E, claro, uma sociedade que está envelhecendo de forma tão rápida acaba pagando o preço que, se lhe é individual, é também social. E falar, então, no social, nós vamos chamar a Andréa Pachá, e ela vai, com base na experiência imensa e sucesso dos livros dela, lembrar, através de vinhetas, de casos, o como é importante garantir que a gente possa continuar participando socialmente, empoderado e evitando os perrengues todos que vocês se deparam no dia a dia, né? Obrigado, Andréa. Eu sempre gostei de guardar muitas coisas. Na minha casa, eu sei onde está tudo. Acho um desperdício jogar sacolas fora. Se você levantar o colchão da minha cama, vai encontrar sobre o estrado todas elas esticadinhas. No meu armário, sei o que tem dentro. O que tem dentro de cada caixa: enfeites de Natal, fitas de presente, bijuterias, luvas, os cartões que meus filhos escreviam desde o colégio, perto das cadernetas de escola. Até a gaze com o umbigo deles eu guardei como um breve, junto com os primeiros dentes de leite e as carteiras de vacinação. As fotografias estão todas arrumadinhas. Pus em ordem para entregar aos meninos quando eles se casassem. Tenho um álbum separado para cada um, com os nomes etiquetados. Mas eles mudaram para apartamentos apertados, não tem lugar para nada, então continua tudo aqui. Hoje em dia, as coisas são descartáveis. Eles usam e jogam fora. Fui criada com muita dificuldade. Aprendi a economizar, a reformar. Não tinha essa facilidade que eles têm. Cansei de desfazer casaco de tricô e aproveitar a linha para fazer um novo no inverno seguinte. Você acredita que eu ainda uso as roupas de cama do meu enxoval? Parecem novinhas quando engomadas. Eu entendo que o tempo é outro. Não critico meus filhos nem dou opinião na casa deles. Só não aceito que venham aqui e comecem a mexer em todos os armários, me criticando e querendo jogar minhas coisas fora. Não sou acumuladora nem maluca. Depois que eu morrer, se eles quiserem, podem botar fogo em tudo. Já não vou estar aqui para ver. E não tenho nenhum apego pelas coisas, pode acreditar. Enquanto estou viva, quem manda na minha casa sou eu. Não sei quando começou essa história deles quererem decidir por mim sem me perguntar. Acho que foi numa dessas horas que eu percebi que estava velha. Um dia, flagrei minha secretária escondendo algumas coisas para pôr no lixo. Ela disse que eram ordens da minha filha mais velha. Chamei ela no canto e fui logo avisando. Quem paga o seu salário sou eu, e é para mim que você trabalha. Se isso acontecer outra vez, pede para a Ana assinar sua carteira, porque aqui você não trabalha mais. Acho que ela entendeu. Nunca mais jogou nada fora antes de me perguntar. Então, essa história, e eu começo falando, agradecendo ao Kalash pelo convite e pela alegria de poder compartilhar essas angústias e essas inquietações que nascem com a velhice. Essa história é uma das muitas histórias de pessoas que vivem a vida e que não percebem em que momento o envelhecimento começa. E essas histórias são histórias que têm se acumulado e que têm chegado à justiça de uma maneira como nunca antes chegaram. O envelhecimento era um processo e uma condição que acontecia no âmbito da família. Era privado esse assunto. As pessoas envelheciam, adoeciam, morriam e eram cuidadas pelos seus familiares. Nesses últimos anos, não só as famílias se transformaram, como as velhices se transformaram. E eu não consigo fazer nenhuma avaliação que não passe pela subjetivação da velhice. Eu falo de um lugar que decide conflitos que nascem do envelhecimento e que tem chegado com uma frequência inimaginável à justiça. São questões de desamor, são conflitos envolvendo filhos que não conseguem se entender sobre a administração do patrimônio de um pai ou de uma mãe.
São histórias do exercício de curatela, quando uma pessoa precisa nomear alguém para administrar financeiramente a sua vida e que não se preparou e nem teve essa conversa ao longo da vida. São histórias de um momento em que, se no passado nós tivéssemos pensado, refletido e enfrentado esse fantasma do envelhecimento e da finitude, talvez nós pudéssemos viver melhor ou, pelo menos, com uma redução de danos. Porque não é possível falar da velhice sem pensar na dureza que é envelhecer num país como o nosso, numa sociedade como a nossa, que incensa a juventude, o espetáculo, o poder. Esses são os valores, e aí eu vi ali aquele vídeo, Ana, do Marshmello, e eu ficava pensando como nós temos sido perversos com os nossos idosos e com a nossa juventude. Porque nós oferecemos o tempo todo o marshmallow para comer na hora, o produto para ser consumido na hora, nós estimulamos o consumo, nós estimulamos o espetáculo, a pessoa compra tudo que é vendido, e aí, na hora que ela se dá mal, ela diz: você é responsável porque você não economizou. E isso tem acontecido na velhice. Os idosos têm sido responsabilizados por escolhas que eles sequer tiveram o direito de fazer ao longo da vida. Eu fui falar agora para um grupo de geriatras na Bahia, e é claro que é importante, ao longo da vida, e felizmente nós temos tido agora essa oportunidade de pensar o futuro e nos programarmos para o envelhecimento, falar sobre alimentação, falar sobre exercício, falar sobre todos esses aspectos que envolvem uma vida mais longeva e de mais qualidade. Mas chegar para um idoso, no momento em que a velhice já se instalou, no momento em que a doença já se instalou, e querer que ele se responsabilize porque ele não foi previdente ao longo da vida, parece uma perversão. E é mais ou menos como estimular a juventude e a maturidade a consumir, a comprar, a viver jovem. Vai pesquisar a velhice no Google, vai pesquisar. Os velhos que aparecem nas imagens são velhos jovens. São velhos que pulam de asa delta, são velhos que se relacionam com pessoas mais jovens, são velhos dispostos, e nada mais distante do que a velhice que tem chegado ao tribunal e que tem chegado por meio de processos e conflitos que precisam ser decididos. Quando esses processos viram conflitos graves que envolvem a família, o que fica muito claro é que aquele ditado de que não se colhe o que não se planta é absolutamente real e factível num processo de envelhecimento. O que se percebe é que as famílias que se constroem e se formatam incensando valores que dizem respeito à solidariedade, ao cuidado, à ética, à humanidade, costumam enfrentar com mais facilidade esse momento da vida. E não falar do envelhecimento não significa estancar a ação do tempo. E é importante falar porque hoje nós temos mecanismos jurídicos que podem ajudar os núcleos familiares a enfrentar esse momento, que é um momento difícil, não tem glamour no envelhecimento. A gente fica pensando na velhice como uma condição. É assim, é a velhice ou a alternativa é morrer jovem. Então, é dessa forma que eu acho que a gente precisa pensar o envelhecimento. E é possível se preparar para reduzir a ação do tempo e para reduzir alguns conflitos? Juridicamente, hoje, sim. E é possível se preparar para garantir a voz e a autonomia de quem envelhece. Porque também é comum, nesse momento da vida, as pessoas perderem a voz. Várias audiências de curatela, eu recebo o idoso, a pessoa já com doença mental ou com alguma limitação, acompanhada dos filhos. E, ao me dirigir para os idosos e fazer as perguntas para saber se tem compreensão do que está acontecendo, normalmente os filhos se interpõem entre o idoso e a minha voz, para responder em nome de quem envelhece. Isso acontece muito em consultório médico também. A gente, quando acompanha os pais que envelhecem nos consultórios, a ansiedade de querer responder, de imaginar
que a gente sabe o que é melhor, é muito parecido, possivelmente, com essa filha da Francisca, que vai na casa dela e joga tudo fora. E nós não temos respeitado essa autonomia. Então, pensar em viver de uma forma mais longa, mais longeva, é fundamental que a gente pense também em viver com mais qualidade e com mais autonomia. E em que momento da vida é possível fazer essas escolhas? Porque há um momento em que a doença se instala, uma doença mental ou uma deterioração física, que impede com que as pessoas, a manifestação de vontade das pessoas. E há um momento anterior, que é quando nós temos consciência de que será possível envelhecer. Envelhecer é sempre uma hipótese. E envelhecer parece sempre um tempo que está adiante da gente. Nós nunca somos os velhos. Quando eu escrevo um livro que chama Velhos São os Outros, vem muito dessa percepção. Você pergunta para qualquer pessoa que envelhece quem é o velho é quem está na frente. E se você tem uma forma de convivência familiar que te permite, por exemplo, fazer um planejamento sucessório, você vai poupar o conflito familiar no momento da morte. A morte é um dado inevitável. Eu lamento aqui, nessa plateia, eu posso até falar isso, que normalmente, quando eu falo com grupos mais jovens, ou dando aula na pós de Direito do Idoso, eu tenho que trazer sempre a péssima notícia de que nós somos mortais e vamos, algum dia, enfrentar a nossa finitude. E aqui a gente lida com a morte também, em razão dessa sociedade que nega a morte, que nega o envelhecimento, a gente lida com a morte como um fato inexistente. Então, ninguém faz testamento, ninguém se prepara para enfrentar os conflitos que nascem das divergências familiares, no caso de empresas familiares. E essa conversa é possível ter, é possível fazer um planejamento sucessório, é possível procurar um advogado, sentar com a família e estabelecer de que forma aquele patrimônio vai ser administrado. É possível, inclusive, doar o patrimônio para a família e manter o usufruto vitalício, sabendo que você vai ter as rendas e a possibilidade de usar o patrimônio até a morte, e, quando a morte acontecer, o patrimônio já está todo dividido. É possível patrimonializar, por meio de empresas, dinheiros ou imóveis, pensar na questão tributária. Isso já pouparia uma grande parte dos conflitos que nascem em razão do envelhecimento e da morte. Mas os mais graves, e que têm sido objeto de muita inquietação, são os processos de curatela. Porque, com a longevidade, também as doenças mentais e as doenças que limitam a capacidade se instalam. E, nessa hora, se não há uma conversa prévia sobre quem exercerá a função de curador, se não há um consenso entre irmãos para saber quem pode administrar melhor o patrimônio, um momento da vida que deveria ser um momento de serenidade, de convivência familiar e de acolhimento, passa a ser um dos piores momentos experimentados pelos idosos. O que nós vemos acontecer nas varas de família, com disputa de guarda de filhos, vira fichinha perto dos processos envolvendo disputa de guarda de irmãos pelo monopólio do dinheiro dos pais. Então, o que a gente tem visto são disputas de espólio ao patrimônio de quem já morreu, com os pais ainda vivos. São histórias em que a justiça precisa interferir para garantir aos filhos o direito do convívio com os pais. Esse é um aspecto e é um dos mais devastadores. Temos outros. A longevidade tem levado a rupturas conjugais. Antes, a pessoa ficava casada 25 anos, podia, passada aquela comemoração, estava condenada a viver casada para sempre. Podia ser casada, infeliz, até o fim da vida, mas não podia nem divorciar, porque não tinha divórcio no Brasil. Hoje, felizmente, as famílias são mais horizontais, são mais democráticas, o afeto é um elemento estruturante dessas relações, mas, como todo bônus, tem um ônus e que nós não devemos desconsiderar. O que tem acontecido com o processo de envelhecimento, especialmente depois do advento do Viagra? E isso ficou muito marcado e pôde ser observado nas varas de família.
divórcios provocados por homens que queriam romper o casamento para poder casar com mulheres mais jovens. Aí você fala, que bom, a pessoa tem direito, felizmente tem tecnologia, tem indústria de medicação que permite a sexualidade até muito tarde, mas tudo que aparece de desigualdade na nossa estrutura, na velhice, tende a se aprofundar, tanto a desigualdade econômica quanto a desigualdade de gênero. Porque o Viagra resolve uma questão masculina que os homens escolhem romper casamentos e casar com mulheres mais jovens. Se apaixonam, têm filhos. Tem muitos homens hoje que têm filhos com 70, 75 anos. Agora, como a sociedade se organiza para acolher essa mulher que é comunicada do fim do amor e que passou a vida inteira sem administrar a sua vida individual, o seu patrimônio e as suas finanças? Quem se responsabiliza pela previdência dessa mulher, que historicamente era pensionista desse homem mais velho e que fica desprovida de uma pensão, em alguns casos, para viver o resto da vida, porque essa pensão vai ser recebida pela mulher mais jovem com quem ele casou e com os filhos mais jovens, que possivelmente ainda serão menores quando ele morrer? São questões que têm acontecido com muita frequência. E, enquanto nós continuarmos lidando com o envelhecimento e com a morte como alguma coisa ou glamourizada, de investir na velhice jovem, ou de negar a velhice e a morte, porque são incompatíveis com esse modelo de felicidade que nos é imposto, nós não conseguiremos enfrentar esses conflitos. Curatela compartilhada entre filhos tem sido uma medida muito eficiente. Uso da mediação pré-processual para resolver conflitos familiares e, mais do que nunca, o esclarecimento de que a vida não é justa nem no começo, nem no meio, nem no fim. Justiça, a vida é indiferente à justiça. O que se busca no judiciário é composição para alguns conflitos que podem ser pactuados. Mas ninguém vai ganhar uma estrela na testa porque teve uma vida impecável ao longo da vida e nem vai ser punido porque não teve. Não é assim que funciona a realidade. Nós somos seres humanos, nós somos precários, contraditórios, nós lidamos com esses conflitos ao longo da vida inteira. E, na velhice, esse conflito é potencializado. Eu digo que garantir a autonomia dos idosos é fazer prevalecer a voz dos idosos, sempre que possível, na proteção do seu desejo, da sua vontade. Porque não há nada mais perverso do que o silenciamento. E se nós agora temos tido a oportunidade de ouvir pessoas que envelhecem, de saber quais são as demandas, de criar uma rede de proteção e acolhimento, por uma questão de sobrevivência social, é nossa obrigação fazer isso. Porque a sociedade será muito mais velha do que é hoje. O Kalash tem um dado que, em 2065, nós seremos 78 milhões, é isso, Kalash? 78 milhões de idosos. E o que tem acontecido na nossa convivência social e no nosso dia a dia é que nós temos assistido à redução da taxa de natalidade, nós temos assistido a uma mortalidade absurda de jovens, especialmente na faixa dos 15 aos 29 anos, mortes violentas que impactam a pirâmide etária e que transformarão o país num espaço ainda mais desigual e mais perverso para dar sustentação ao envelhecimento. A velhice é um problema que diz respeito a todos nós. Então, pensar nessas subjetividades, imaginar que nos é possível envelhecer, porque todos nós envelheceremos, imaginar que sempre haverá mais tempo adiante, nos leva a investir em políticas que acolham os conflitos do envelhecimento, se não for por altruísmo e pela compreensão do que isso significa na nossa vida, que ao menos seja por egoísmo, porque nós todos envelheceremos e envelheceremos melhor se conseguirmos construir
um ambiente mais ético, mais justo e mais afirmativo da autonomia e da voz dos idosos. Então, o Judiciário tem atuado para essa garantia, com muita dificuldade. As diretivas de vontade que podem ser feitas com os médicos, com os geriatras, ainda são muito pouco conhecidas pela sociedade, mas é importante que essa informação circule. É importante que as pessoas entendam que há possibilidade de afirmar a voz quando elas não puderem mais ter voz. Então, o convite que eu faço para vocês é que aceitemos o envelhecimento como uma condição e como uma ação do tempo. E que sejamos mais generosos com os nossos velhos, se nós quisermos sermos acolhidos com mais generosidade quando lá chegarmos. Obrigada. Muito obrigado, Andréia. Fundamentais algumas das mensagens que você deixa aqui. Colocar essa perspectiva de gênero, que é tão descuidada num país em que as desigualdades também se manifestam pela desigualdade de gênero. No entanto, parte é culpa de vocês, mulheres, né? Porque escolhem homens mais velhos para se casar, quando, na verdade, vocês duram muito mais do que nós. Tem que mudar. Tem que dar conselho agora para as gerações que vêm. Casem-se com homens mais jovens, porque senão vocês vão ficar viúvas muito mais tempo. Um outro aspecto que você chama a atenção, Andréia, é que as taxas de fecundidade no Brasil, se a esperança de vida cresceu quando eu nasci, de 43 para 77 virtualmente, muito mais acentuada foi a queda da taxa de fecundidade. As mulheres que, quando eu era estudante de medicina, tinham em torno de 5, 6 filhos, em média, hoje estão tendo menos de 2. E são, sobretudo, as mulheres muito pobres, com nível educacional baixo, que estão tendo mais filhos. Nós vamos ter que pensar em como fazer com que essas crianças deem certo, porque senão vocês não vão ter bons cuidadores e a economia não será sustentável. Tudo isso faz parte da mesma equação de como a gente se prepara para responder essa revolução da longevidade. E aí vem outra história. Andréia, você lembrou que, realmente, as projeções mostram que no ano 2065 nós vamos ter 78 milhões de idosos. E aí eu ouvi as pessoas falando assim, 2065 é um futuro muito distante. Eu estou trabalhando, eu me formei em 1970, eu estou trabalhando há 49 anos, daqui a um ano vai ser 50 anos, daqui para 2070, nós vamos ter esse mesmo intervalo de tempo em que eu trabalho. Quem está estudando hoje medicina, direito, interpretação, jornalismo, são essas pessoas que vão chegar lá quando o Brasil vai ser revolucionadamente um país idoso muito rápido, mas sempre ainda é a melhor opção. A pior opção é morrer cedo. Então, nós vamos ter aquele intervalo muito breve, de 10 minutos, só vai dar tempo para um marshmallow, ok?